Nós vamos falar agora do mercado de soja, do mercado agrícola. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora com Maurício Bellinello, ele que é analista de mercados, participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Maurício, é um prazer tê-lo aqui conosco e nós temos visto algumas movimentações enquanto que o produtor brasileiro vai colhendo a sua soja, né? Estamos em movimento de colheita. Prêmios têm tido até alguma redução, o dólar ele tem oscilado um pouco, mas a gente viu nas praças brasileiras, que a gente pesquisa, até algum fortalecimento na última semana. Como é que você define este momento para o mercado de soja frente a esse produtor brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito bom estar aqui, obrigado demais pelo convite, é um prazer poder participar com vocês, né? O mercado de soja brasileiro é o maior produtor do mundo, né, projetando esse ano em torno de 165 milhões de toneladas, ainda que obviamente esse número deva ser revisado nas próximas semanas e meses, até porque muitas áreas precisam confirmar suas safras ainda, mas a leitura de mercado, na minha forma de entender, é que o mercado já previa ou entende que isso que está acontecendo agora está dentro da conta. Ou seja, ninguém espera que o Brasil tenha um cavalo de pau daqui para frente, nos próximos 2, 3 meses, até a conclusão da nossa safra, e isso coloca uma pressão importante sobre os prêmios, né? A janela de prêmio melhor foi feita em setembro, outubro e novembro do ano passado, quando nas principais entregas a gente teve prêmio em torno de 70 pontos acima de Chicago, e nesse momento, obviamente, né, ainda que o Mato Grosso esse ano esteja atrasado e bem atrasado na sua colheita, né, na média dos últimos anos a gente deveria estar perto de 38%, 40% de colheita, estamos mais perto dos 26% ainda, mas é bom lembrar que o Mato Grosso é muito eficiente em colheita, então estamos dentro da janela ainda potencialmente boa, mas não vejo grande janela de prêmios melhorando à frente, a não ser entregas bem longas mesmo, já falando de julho, agosto, né, que já é o fim da nossa safra, mas é isso, me parece que o mercado já tem preços bem consolidados e agora, a depender da semana, né, a gente talvez tenha semanas um pouco mais intensas, menos intensas, mas me parece mesmo que o mercado já se dá como satisfeito no sentido da formação e no volume da nossa safra para 2025. Maurício, falando um pouco a respeito do que nós temos no cenário internacional, nós temos um novo posicionamento, pelo menos por alguns meses, em torno da Argentina, o que mexe com o complexo soja, influenciando óleo e farelo. Por outro lado, nós também temos Israel, Hamas, vindo para um movimento que é muito cedo para falar que é um movimento de paz, mas pelo menos é um movimento agora que dá alguma estabilidade à região e isso tira aquele risco de ameaça a fornecimento de petróleo pelo mundo. Então, de certo modo, vai se garantindo esse fornecimento sem algum risco. Como é que isso tem impactado oleaginosas, óleos principalmente, e afetado a soja negociada em Chicago? Então, de forma geral, né, eu sou operador de petróleo desde 2009, né, no mercado internacional, principalmente em Chicago, e o que eu posso te dizer é que esses eventos geopolíticos, por mais que a maioria das pessoas possa não acreditar, mas de menor impacto, como é o caso esse que você acabou por citar, eles causam volatilidade nos preços, ou seja, eventualmente vem um dado como esse, o mercado dá uma chacoalhada, mas rapidamente retoma o seu ritmo normal, né? E as oleaginosas, com o principal destaque ao óleo de soja hoje, elas têm como principal driver ou referência de mercado o diesel mesmo, né? Até porque a demanda por óleo de soja para a produção de biodiesel vem crescendo a passos galopantes, principalmente nos últimos 5 anos. Então, hoje, você precisaria de uma revolução ou de uma alteração relevante nos preços do petróleo para que você pudesse ter alguma perspectiva de alteração importante nos preços. Isso não é o que vai acontecer, o que se espera, porque o petróleo ele precisa principalmente de um ritmo econômico global muito forte para poder mudar de patamar, né? Nesse momento ele está cotado perto dos seus 72, 71 dólares, que é um preço basal para o petróleo, que vem há muitos anos, já essa faixa de 65, 70. Então, fundamentos que sinalizem uma maior restrição na oferta de petróleo, que elevaria a restrição da oferta de diesel, que puxaria o preço do óleo de soja, por exemplo, como aconteceu em 2022, quando a Rússia invade a Ucrânia. Naquele momento, um forte embargo. A Rússia, um gigante exportador de diesel, de derivados de petróleo, de gás natural,
há um crunch na oferta, uma redução imediata muito importante e o preço dispara. Não é o que o mercado enxerga nesse momento. Não à toa o petróleo voltou de $80, que é o que estava perto da virada do ano, e chegou a trabalhar colado nos $70 já na semana passada. Então, nesse momento, por parte da pressão de demanda ou de oferta, principalmente de oferta, das oleaginosas, com o principal destaque é o óleo de soja, não se espera nenhum tipo de alteração relevante, não num horizonte de tempo que realmente possa promover uma mudança de preços importante na soja, principalmente para a nossa safra de 2025. Maurício, e essa safra de 2025 no Brasil, 24, 25, ela começou uma semeadura atrasada, por fatores climáticos principalmente. Os estados produtores tiveram que adiar o início dessa semeadura. Consequentemente, nós temos também uma colheita mais tardia da oleaginosa, que em alguns casos, como no estado do Mato Grosso, até impacta negativamente, por exemplo, quem produz algodão, soja e algodão. Mas eu estou falando disso porque a oferta brasileira de soja no mercado internacional, ela está mais demorada. Quando a gente olha lá a organização, eu dei uma olhada na agência Williams para ver o line-up de portos, nós temos um line-up com mais de 12 milhões de toneladas para o mês de fevereiro. Se isso vai ocorrer ou não, já é uma outra história. Mas o comprador, eu estou olhando para a China principalmente, como que ele se vira num momento como esse em relação à soja brasileira, que normalmente entraria no mercado um pouco mais cedo, está entrando um pouco mais tarde. Ele vai continuar demandando soja americana, por exemplo? Então, essa é uma pergunta importante, porque é importante lembrar também que a programação de compras dos chineses, né, principalmente nosso maior comprador, o maior comprador do mundo de soja, inclusive dos Estados Unidos também, a programação deles não é algo que acontece em cima da hora. É óbvio que eles se programam com muitos meses de antecedência. Os esmagadores chineses que vão comprar nossa soja para fazer farelo, para fazer óleo, né, eles se programam com muitos meses. E a gente viu, eu estou dizendo por mim, como consultor e meus clientes do Agro Brasil afora, a gente viu uma movimentação até incomum no final do ano passado, com muitas trades adiantando compras em volumes grandes e inclusive saindo do mercado, mais ou menos agora, perto da final do ano, por falta de uma demanda presente ou efetiva. Então, o que eu pessoalmente acredito é que o line-up que você comentou, que está aí, é o que se prevê mesmo, provavelmente terá um atraso agora, especialmente por causa do atraso na colheita no Mato Grosso agora, mas assim, é importante deixar claro que os chineses não têm uma opção, né? Porque agora eles precisam da nossa soja, e não há soja nos Estados Unidos agora. Então, por mais que o line-up possa ser atrasado, isso possa causar uma pressão principalmente sobre os prêmios, porque se você tem um atraso logístico importante, isso acaba tendo um gargalo, né, de oferta, tentando entrar no porto para chegar a embarcar nos navios, e o produtor, nesse sentido, acaba sendo o principal prejudicado. O produtor que atrasou suas vendas e acabou esperando até a boca da safra para comercializar, o que pode se esperar, ainda que não haja uma evidência nisso, é que os prêmios acabam sendo, os prêmios imediatos, né, das entregas mais presentes, acabam sendo pressionados ainda mais para baixo. Importante lembrar que eventos como esse aconteceram no ano passado e no ano retrasado, inclusive no ano retrasado, tendo os piores prêmios dos últimos 40 anos, exatamente por causa de um gargalo logístico. Então, para a China, sinceramente falando, especialmente que eles estão num ritmo lento mesmo, acabaram de sair do feriado deles de 15 dias quase ali, um feriado prolongado deles. Eles estão numa programação normal, mas para o produtor, especialmente aquele produtor que vai precisar realmente vender sua produção na boca da safra por demandas financeiras, pode se colocar numa posição um pouco prejudicada, ainda que eu espero que esse ano, comparado com 23, 24 e com 22, 23, eu acho que será um ano bem mais tranquilo, inclusive de melhores margens para o produtor de soja médio. Para encerrarmos aqui, Maurício, ainda hoje, inclusive aqui no programa, nós vamos falar sobre condições climáticas, produção de soja no Rio Grande do Sul, mais especificamente. Mas Rio Grande do Sul é um dos estados que tem risco. A gente tem conversado com produtores, né, e alguns têm identificado quebra de 30%, 40%. Hoje cedo eu conversava com um produtor de Dourados, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e ele falava a respeito de uma quebra de produtividade em alguns talhões em 50%. Né? Parte desse estado do Mato Grosso do Sul vem com dificuldade aí, climática. Esses fatores mexem o quanto com o mercado neste momento, e nós estamos numa semana de relatório de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano, semana do 5º levantamento da Conab, e em janeiro, tanto um órgão quanto o outro
trouxeram cortes lá nos Estados Unidos, cortes em relação aos seus estoques, né, tanto de soja quanto de milho, e aqui no Brasil nós também tivemos cortes. Como é que, nos estoques principalmente, como é que esse cenário ele se desenha para essa semana que tem dados importantes para o mercado? Bom, essa é uma pergunta importante, porque é bom deixar claro que os relatórios de projeção de oferta, principalmente, eles inicialmente se baseiam numa relação dupla, que é o tamanho da área plantada, somado ou multiplicado, na verdade, pela produção média estimada. E você cria uma projeção de safra total. E, obviamente, quanto mais a safra vai se delineando, normalmente essa projeção vai andando para trás. Porque, obviamente, você parte de uma projeção cheia, e ao longo do tempo, áreas aqui e acolá vão diminuindo essa produtividade e é normal que aconteça. Bom lembrar, por exemplo, do caso do ano passado, que a gente teve uma quebra no Mato Grosso bem relevante e muita gente cantou a pedra de que a soja não ia ter soja no mercado, e aí é um detalhe importante que o agricultor precisa entender. O mercado global de soja ele espera sempre por uma projeção global de produção. Certo? E o ano passado, por exemplo, verdade, o Rio Grande do Sul quebrou, o Mato Grosso quebrou, porém, o que ninguém havia feito a conta, ninguém no sentido dos produtores, é que o mercado olha para a América do Sul. E por mais que o Brasil tenha quebrado no ano passado, a Argentina veio muito grande e, obviamente, jogou a produção do hemisfério sul do ano passado maior do que a do ano retrasado. E isso cria, obviamente, um poço de preço, porque a gente foi bater $9,50. Então, essas quebras pontuais que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sudoeste do Paraná e algumas áreas do Mato Grosso do Sul já estão no preço também, mas é importantíssimo lembrar. Você precisa entender que a realidade da sua região não necessariamente é a realidade do mercado global. O que eu pessoalmente espero é ainda algumas revisões para baixo da produtividade total brasileira, mas eu ainda espero uma safra recorde. É importante lembrar que para a safra de soja ser recorde, a gente precisa de produtividade de produção acima de 154 milhões de toneladas, que é a nossa maior produtividade da história. Portanto, 155, 156 já é safra recorde. Obviamente que tem gente falando de 170 milhões de toneladas, eu não espero por essa produtividade, essa produção, mas é importante lembrar. Eu sim espero uma produtividade menor do que está sendo colocada no total, mas eu estou dizendo que eu tenho clientes do Rio Grande do Sul até o Pará, de norte a sul, de leste a oeste, tirando aquelas áreas mais ao sul, o pessoal do centro-oeste, de forma geral, estão esperando, na média das suas produtividades, ou safra perto de cheia, ou em muitos talhões, safra recorde.